Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o dia que você está assistindo a gente, mas é com muito prazer que a gente te recebe aqui com convidados especiais, conteúdo de primeira, para que você possa evoluir aí na sua fotografia, na sua vida e que a gente possa aí somar nessa trajetória aí da fotografia para você. A gente quer agradecer muito de coração os nossos patrocinadores, porque graças a eles a gente está aqui batalhando para entregar conteúdos incríveis para vocês. Alfa Photobook, preço, qualidade, entrega, assim, insubstituível, gente. Vocês têm que conhecer, conheçam um pouco mais, que eu tenho certeza que a experiência sua com o seu cliente vai mudar. Temos também a Vita Corretora. Fala aí, Aninha. Vita Corretora, gente, enquanto você trabalha, a Vita pensa no seu presente e principalmente no seu futuro. Quantos anos nós vamos conseguir ficar abaixando, levantando? E olha, como a gente anda pra lá e pra cá, o nosso seguro, o nosso equipamento precisa ter um seguro de qualidade com alguém que realmente entende do assunto. Então, qualquer coisa referente a seguro, fale com a Rose, Vita Corretora. E também, claro que a gente não poderia esquecer da nossa Carlinha Toscano. Se você quer qualidade de vida, quer passear com a família ou pensar mais no seu negócio, a Carlinha Toscano da CT Produções ajuda você nas edições. Então, não perde tempo, nossos patrocinadores são incríveis. Se a gente fala deles, é porque a gente confia, porque a gente acredita e que a gente tem certeza que pode mudar o seu negócio também. Então, vamos começar hoje aqui. Com muito prazer, a gente vem trazer duas convidadas muito incríveis que a gente teve o privilégio de conhecer recentemente, mas que com certeza vai ajudar no seu negócio, porque a gente sabe que muitos fotógrafos têm dificuldade a lidar com contratos, muitas vezes quer o contrato do coleguinha e nem sempre é assim, porque somos individuais, temos negócios diferenciados, estamos em locais diferentes e isso faz muita diferença. Então, com vocês hoje aqui para falar sobre contratos e muito mais, a parte burocrática aí da fotografia, a gente convida Renata e Thaís, prazer, bem-vindas! Obrigada. Bom, antes da gente abrir aqui, né, para Thaís ou para Renata falar, a gente vai apresentar um pouquinho sobre elas para vocês conhecerem um pouquinho. A Renata Bertolini, aqui, levante a mão. Eu. E a Thaís Viana. Elas trazem mais de 20 anos de experiência jurídica, unindo teoria e prática para oferecer um curso dinâmico e acessível sobre contratos para fotógrafos. Renata é formada em Direito desde 2003, com pós-graduação em Processo Civil, Direito Público e Direito do Consumidor. Alia sua paixão pela fotografia e pratica desde 2010, ao seu vasto conhecimento jurídico. Já a Thaís, formada em Direito desde 2000 com pós-graduação em Processo Civil, especialização em Direito de Consumidor e ampla experiência na advocacia. Tem um foco especial em contratos, garantindo que os participantes do curso tenham acesso a informações valiosas e aplicáveis no seu dia a dia profissional. Juntas, elas prometem uma abordagem prática e contraída, ideal para quem quer entender os detalhes dos contratos na fotografia com segurança de quem entende do assunto. Então aqui não é só advogadas, temos também fotógrafas que resolveram se unir para um bem, muito bem mesmo. Porque a gente, na fotografia, tem essa deficiência de entender os processos, os direitos do consumidor. A gente já trouxe esses temas aqui um pouco, né? Mas hoje a gente vai focar bastante no direito do consumidor, quando o contrato é bem legível, quando o contrato, ele
te dá o respaldo, a diferença que isso faz na sua vida, e você saber também ler o contrato faz muita diferença, saber traduzir, saber realmente os seus direitos. Então a gente queria aqui saber um pouquinho primeiro, né, como que vocês se uniram na fotografia, porque você não é fotógrafa, só a Renata. E aí a Renata provavelmente também já viu esse gargalo dentro da fotografia e falou, acho que eu vou chamar mais alguém para dar uma força e aí trazer esse know-how aí do direito pra gente, pra nós fotógrafos. Então conta um pouquinho aí como tudo começou. Foi exatamente isso. Eu sou fotógrafa, depois da maternidade acabei entrando nesse mundo da fotografia para trazer um pouco mais de leveza, para trazer um pouco mais de flexibilidade de horário que o direito não me dava, né? E nos grupos de fotógrafas eu vejo muitas pessoas perguntando, pedindo modelos de contrato, com muitas dúvidas, não só do contrato em si, mas também de como lidar com pedidos de clientes, como responder os clientes, enfim. E aí eu pensei, por que não ensinar essas pessoas, né? Por que não dar um curso e ensinar os meus colegas de trabalho, até pensando em melhorar a classe, né? Pensando em melhorar o que se oferece para o cliente, até também pensando em educar esse cliente, né, para o mundo aqui da fotografia. E aí eu chamei a Thaís, porque eu não ia dar conta de fazer tudo sozinha, né? A gente tem 1000 tarefas e essa ia ser mais uma que eu queria entrar de cabeça, que eu queria fazer direitinho e tudo. E eu e a Thaís, a gente trabalha juntas há mais de 15 anos, né? Sempre nos demos muito bem, enfim, eu acredito muito na capacidade dela, a gente se dá super bem, enfim. Montamos o curso pensando em... E aí temos um Instagram que chama contratos.empreendedores. Por quê? Porque a nossa ideia é expandir mais pra frente para todos os empreendedores, não só ficar no nicho da fotografia. Porque é um curso... essencial, gente, assim, saber dos seus direitos, saber lidar com o cliente é essencial para qualquer empreendedor e a gente não aprende isso na escola, né? Então, a gente abriu esse Instagram que tá meio abandonado porque falta tempo, né? Mas estamos firmes no propósito de educar mesmo, né? No sentido de ensinar mesmo, né? As pessoas a lidarem com esse juridiquês tão importante na vida da gente, né? Porque é difícil a linguagem de contrato e muitas vezes o profissional pequeno, né, que tem que tomar conta de todo o seu negócio, não tem nem dimensão dos riscos que se corre, deixando de tomar um cuidado, ou de preservar, ou de se resguardar. São riscos enormes, né? A gente até fala sobre valores de indenização, que são coisas que podem impedir o seu negócio, atrapalhar aquele dinheirinho que você conseguiu guardar e acaba. Então, é bem importante você ter um contrato que resguarde seu negócio, que te proteja e que seja compreensível a linguagem de todos. Olha, eu vou começar com uma pergunta aí que talvez seja até polêmica, né? Hoje em dia, a gente também escuta, muita gente fala, tudo que está escrito no WhatsApp vale como prova, vale como contrato, né? Deixa tudo especificado, o contrato não está mais sendo tão usado, enfim. O que você me diz a respeito disso, né? Isso é válido? Não, isso é só um princípio, mas precisa ter o contrato realmente elaborado, feito para cada pessoa. Fala um pouquinho pra gente disso. Um contrato, ele tem força executiva. O que chama isso? Se você fizer um contrato direito, seguir os requisitos de um contrato e você chega no judiciário, ele tem uma força que a conversa do WhatsApp não tem a mesma força. Sim, ela vincula, sim. Agora, você tem que juntar todas as conversas, mostrar todo o desencadeamento daquela conversa para provar. Agora, num contrato, aquilo, além de ter uma força judicial, que a conversa do WhatsApp não tem a mesma, ele tem, tá tudo compilado no mesmo instrumento. Dizem também que quando você vai colocar o WhatsApp, é muito caro, né? Porque é por página, ou você vai imprimir aquela conversa e cada página chega a custar muito caro, né? Que criptografar, né? Não, na verdade, o que eu acho que a confusão que se estabelece, assim... Que vincula, né? A confusão que se estabelece aqui com essa relação com o WhatsApp
eu posso fazer um contrato simplificado e enviar por WhatsApp para o meu cliente. Eu posso fazer com que uma conversa de texto seja um contrato, né? A questão é, não dá para você, dentro das conversas, jogar colocar ali tudo, umas né? informações soltas no meio de uma conversa, uma hora você põe uma Falar o que cláusula, você acha, né? daqui 12 meses, daqui 12 horas você põe outra cláusula, não, né? Então, assim, você quer utilizar o WhatsApp como uma via de envio de um documento para o seu cliente que vincule o negócio entre vocês? Você pode. Você pode usar o WhatsApp para isso, tá? Você não precisa ter um documento de 7, 8 folhas em Enviado por PDF, e-mail. enviado por e-mail, assinado no DocSing, nada disso. Você pode usar o WhatsApp, mas você precisa que as normas da sua empresa estejam compiladas de forma que, por exemplo, uma cláusula não anule a outra, porque isso às vezes acontece. Você escreve uma coisa na cláusula 5 que anulou completamente a cláusula 3. E nem percebe, né? Você acha que tá arrasando no contrato, Nem né? percebe. E o contrato, uma coisa também muito importante, porque as pessoas acham que é um documento formal, chato, que o cliente não gosta de ler. Não precisa ser assim. Ele pode ser um documento simples, sem juridiquês, falado com as nossas palavras mesmo. Pra gente entender, né? Porque olha, tem uns que ambas as exatamente. partes entendam e que tenha direitos e deveres dos dois. O contrato, ele estabelece direitos para o consumidor, mas também para o fornecedor. E isso é muito importante, porque o fotógrafo, ele não pode se colocar nessa relação como mero prestadorzinho de serviço rebaixado naquela relação. E nem como o Bambambam, fodástico, que tem um contrato e Que pronto, não é né? isso, não é isso, são relações, a gente consegue deixar quase, porque no Brasil não dá pra gente falar que são partes iguais, né, que tem o direito do consumidor, que protege demais o consumidor, mas a gente consegue quase deixar essa relação igualitária, com um documento correto, né, que não precisa ser gigantesco, que não precisa ser chato. Vocês fazem aqueles contratos quando vocês entregam que é mais desenhado, mais visual ou normal? Ainda não, mas está no nosso projeto. Que eu estou ouvindo bastante falar sobre isso, né? Exatamente. Bastante gente Mas a fazendo. gente já tem estudado sobre isso e tem está no projeto implementar esse tipo. Porque é muito mais fácil de visualizar, às vezes são quadradinhos que já falam tudo, não tem nem escrita, né? Um contrato, juridicamente falando, é um acordo de vontades. Então, isso que a Renata falou, é muito importante que ambas as partes entendam o que elas estão acordando. E não precisa, então, o desenho, a linguagem mais simples, não precisa ser enorme, não precisa prever todas as né? entrelinhas, as letras. Não, precisa estabelecer as regras daquela contratação. É claro que não dá para cada negócio que você faz, você firmar um contrato. Então, tudo bem você ter um contrato base, com as regras básicas da sua empresa e faz uma adequação num caso, em outra, né, para estabelecer as regras daquela contratação. E às vezes a gente pega contratos para analisar gigantescos que está escrito exatamente o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor ou na Constituição. Tá na lei. Tá na lei, não precisava estar escrito ali. Você podia ter utilizado, diminuir e ter utilizado aquele documento para falar muito mais da sua entrega e para estabelecer muito mais uma relação de confiança com o seu consumidor do que simplesmente ficar repetindo o que a lei já disse. Isso é legal. Eu acho que às vezes no WhatsApp, se você tem um contrato enxuto, um contrato bem formalizado, né? Você consegue usar o WhatsApp somente para reforçar algumas coisas, né? Então aí mas ele não é o principal, ele somente ressalta algo que está ali já fixado, né? Até mesmo porque a gente sabe como funciona hoje. Você consegue ler cada item de cada linha de todas as conversas que você tem no WhatsApp? A gente não consegue mais nem ler o WhatsApp hoje em dia. Daí você vai correr o risco de ter a sua negociação solta numa conversa. E perdida também, porque eu perdi esses dias meu WhatsApp todo. Você perde histórico. Então, uma coisa, né, que a gente fala, você ter um contrato bem escrito, uma relação bem delineada com o seu cliente, nossa, diminui imensamente o risco de conflito com o seu cliente, né? Porque tá ali, tá tudo... O combinado não sai caro, né? Tá escrito, tá expresso, tá claro. O cliente não tem uma expectativa diferente daquilo que você se compromete a entregar. Isso já alivia imensamente o número de conflitos. E aí, como que nasceu essa vontade, né? Esse curso para fotógrafos, né? E antes de começar aqui,
Eu falei, curso, né? Achei, assim, diferente, né? A gente não pode deixar de agradecer a nossa querida Fabi, né? A Fabi sempre foi a louca do contrato, sempre falou muito aqui sobre contrato. Coleguinha quer contrato do outro, ela ficava muito brava e foi a Fabi que nos indicou as meninas, né? Então, Fabi, um beijão aí pra você. Então, fala um pouquinho pra gente, né? Como que é esse curso pra fotógrafos? O que se aprende num curso de contrato? Na verdade é um curso para audiovisual, né? Serve para fotógrafos, cinegrafistas, editores, Sim. qualquer pessoa que trabalhe na área, na verdade. A Fabi fez o curso com a gente. É que não é um curso somente sobre contratos. A gente fala até um pouco de direito tributário, né? No curso, a gente dá uma passada também sobre contratos com seus fornecedores. Então é muito importante, por exemplo, ter um contrato com a Carla Toscano, que faz as suas edições, ter um contrato com o seu freela que vai no evento com você, né? Então, como você estabelece esse tipo de relação contratual também com o seu fornecedor, né? Não só com o seu consumidor. Eu nunca tive contrato com freela. É extremamente importante. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o seu freela perde todas as imagens do evento que ele foi fazer para você. A sua relação com o seu consumidor é que está em jogo, porque Ele não tem nada a ver com isso, né? o consumidor não tem nada a ver com a sua relação com o freela, né? Então são dois pontos diferentes. Mas vamos supor que esse seu consumidor judicialize essa questão, leve para o Poder Judiciário pedindo uma indenização para você. Se você tem um contrato com o seu freela, lá no Poder Judiciário você já pode puxar o seu freela para responder essa ação junto com você e pagar essa indenização junto com você. Se você não tem esse contrato, muito provavelmente o juiz vai falar: quem é esse fulano? Esse fulano não tem nada a ver com a fila do pão. Tira ele daqui e você vai responder sozinho essa relação. Então é extremamente importante, né? Não só por essa questão de indenização, mas para você estabelecer regras também com o seu freela, né? Ele chegou atrasado, você pode descontar do valor do freela que você paga para Prazo ele. de entrega, qualidade, de né? entrega, tipo de resolução que ele vai te entregar, essa imagem. Simples também, né? Não precisa ser... Não, gente, é uma coisa... A ideia é exatamente o que você tá falando, né? Se especificar. A ideia é que seja simples. Bem simples. Acessível. O meu, por exemplo, é um e-mail que eu mando, não é nem um documento de PDF, é um e-mail que eu mando pro meu freela e basta que ele me responda um e-mail escrito ciente. Ele não precisa assinar nada. Porque eu coloco, inclusive, uma cláusula dizendo que o ciente vale como assinatura. Então, aproveitando isso e vão juntando com o do começo. E se eu escrever no WhatsApp, essas coisas para ele escrever ciente no WhatsApp? Sim, mas é aquela história, você pode perder o histórico de conversa. Então o ideal é que você faça um print dessa conversa com ele e coloque num documento lá no Google Drive, por exemplo, para você sempre ter guardar. Só pra não perder. O e-mail já resolve a sua vida se você fizer isso por e-mail, né? Então, o curso ele traz essas nuances e outra coisa muito importante aqui que eu acho que é importante a gente frisar. Tem muita gente que fez um contrato muito bom com um advogado ou já tem um contrato muito bom, mas não sabe ler esse contrato. Eu tive um caso de uma pessoa que veio me procurar como advogado. Ela tinha perdido 70% das fotos, tinha feito backup, 30% não. Ela saiu de casa, ficou deixando o backup fazer. Quando ela voltou, achou que tinha feito, deletou tudo da máquina, não tinha feito. E aí, ela contou isso para a cliente, que ela tinha perdido 30% das fotos. E a cliente judicializou. E ela me trouxe o contrato dela para eu analisar. E no contrato dela estava escrito que ela não entregava todas as fotos e que quem fazia a curadoria da entrega era ela. Eu falei assim: por que você falou para sua cliente? Se aqui tá escrito que você não ia entregar. Agora. Você não ia entregar 30%, tudo. bom, a não ser que seja os 30% parabéns. Parabéns, exato, os 30% finais da festa. O nascimento do bebê, Não, era uma festa, ela falou que ela tinha perdido o finalzinho da festa, depois do parabéns ali, o pessoal comendo o bolo já. O que nem precisava, nem saber. ia Só que quando ela contou, a cliente falou: mas era aquela foto que eu queria, era a Cereja do bandeja bolo. sem o bolo que eu queria, era a bandeja com o bolo vazio, com o bolo acabado que eu queria. Ela sofreu uma vela já apagada que não existia mais, né? E ela Já falou tinha pra pago. mim: eu não sabia que isso estava escrito no meu contrato. Nem As ela pessoas sabe. não sabem ler o próprio contrato. Na verdade, às vezes nem pega, né, pra ler. E as pessoas não sabem defender o contrato. Quantas e quantas vezes as pessoas me pedem para trocar as cláusulas? E aí eu vou e defendo a minha cláusula, e a pessoa fala: era isso? Então tá bom, então pode manter.
as pessoas não sabem defender o contrato. Então, o curso ensina isso, né, Thaís? Exatamente, a importância do seu negócio, das suas regras, de você conseguir defender. E a ideia do curso, também, sabendo da nossa vida de hoje em dia, é que você tem um contrato de um advogado, muda... um é uma festa, é um parto, e você sozinho tem condições de alterar aquelas cláusulas, você tem condições, o cliente pediu uma alteração de prazo de entrega ou de edição, conhecendo o seu negócio, você tem condições de, essa cláusula eu posso mudar, não, essa eu não posso. Então, dá poder pro empreendedor, no caso do audiovisual, para que ele tenha condições de estabelecer as próprias regras, de defender o seu contrato e de fazer as alterações necessárias caso ele precise, porque ele contrata um advogado para para dois, agora para todas, né, as negociações que ele tem, aí isso passa a ser inviável. Sim. E a gente já chegar a defender juridicamente e ter que... Tipo, essa menina, ela foi judiciada. E o que aconteceu? A gente não faz a parte do judicial, né? A gente faz só a parte dos contratos, né? Eu, com a vida de fotógrafa de parto, não tenho como me comprometer a estar em uma audiência, né? Porque a gente não tem horário. Então, eu faço só essa parte administrativa mesmo, que é cuidar dos contratos, né? E no nosso curso, também uma coisa muito interessante, a gente fez um questionário e a pessoa vai respondendo sobre o próprio negócio, né? Então, ao final desse questionário, ela tem todas as respostas de como ela trabalha, de como é a entrega dela, e ela vai entender que o dela é muito diferente do amiguinho e é muito diferente do outro amiguinho. E isso ela consegue estabelecer o que é negociável para ela e o que é inegociável para ela. O inegociável é aquilo que, se ela mudar, ela está correndo um risco muito grande de pagar uma indenização. Então, é muito importante estabelecer esses dois pontos, porque nessa parte do negociável é que você ganha seu cliente. Você negocia com ele prazo, tipo de entrega, se tem frete, se não tem. Mas o inegociável, por exemplo, me ligar de madrugada se você entrar em trabalho de parto. Qual é o momento que essa pessoa tem que me ligar? Porque isso depende da minha distância com a maternidade, que é diferente da sua distância com a maternidade. Então, esse momento, esse inegociável, ele te torna uma ferramenta de gestão. O contrato, ele é uma ferramenta de gestão do seu negócio. Não é só um papel, sabe? Uma burocracia. É como você negocia, é como você se coloca no mercado. Como você consegue fazer um bom trabalho, respeitando os seus limites, o que você oferece, né? E protegendo o seu negócio. E quando você estabelece, se você não me ligar X tempo antes, eu não consigo chegar na maternidade, e você não chega, você está se protegendo o seu negócio. Você não está rompendo o contrato se você não chegar. Você, tem uma cláusula que protege o seu trabalho, né? Sim. Não é só direito do consumidor, é também o direito do aquilo que vocês disseram, empreendedor. Quando está acordado, ambas as partes ficam respaldadas. Eles são não vai criar uma expectativa de nada, porque está tudo ali especificado. Não, né? e são Exatamente. limites, né? Você impõe limites, você põe arestas nessa relação. Olha, daqui pra frente eu não consigo ir, não faz parte, a conta não vai fechar pra mim. E tipo, a Ana, ela mora muito longe, ela tem que colocar pelo menos que a pessoa tem que ligar com 40 minutos no mínimo, uma hora. 40 não, mas tô falando, não dependendo na Raposo, não. 40 se tiver livre, sem... De madrugada. Se não chover. Tá. Eu já moro do lado da maternidade, eu moro do lado de do uma estar. delas, né? Mas se eu moro manda na 5 Promatre. minutos, mas se é na Promatre, já é outra situação. Já é outra situação. Né? Então, inclusive, teve uma indenização recente no Tribunal de Justiça, uma decisão muito recente do Tribunal de Justiça de uma fotógrafa. Ela é daquela empresa que está dentro da maternidade, trabalha dentro da maternidade. Eles perderam também todas as fotos, né? Deu um problema de equipamento ali e perdeu todas as fotos do nascimento da criança. E foi judicializado e eles foram condenados a pagar R$60 mil.
E a gente sempre fala aqui, né? 60 mil reais é o começo, porque aí depois tem juros e correção, então aquilo que tá ruim já fica pior, né? E quem aqui pode, um pequeno empreendedor, colocar de risco 60 mil reais? Vamos aproveitar até a oportunidade para falar da Vita Corretora, que é a nossa parceira, né? Nossa patrocinadora aqui do episódio, porque a gente sabe que na fotografia a gente tem várias partes, aliás, em tudo a gente precisa ter um seguro. E existe, porque ela falou um dia aqui, que existe um seguro para você, eu não lembro o nome, mas entre em contato com ela se você tiver curiosidade, orça, porque é muito legal, que é para esses fins, né? É um seguro que te respalda de qualquer indenização, de você ter, de repente não acabar com o seu negócio, porque você de repente foi processado e você não vai ter dinheiro para arcar com tudo isso. Então acaba sendo, vocês darem uma olhadinha aí, porque é muita coisa, né? Seguro de vida, tem o seguro do seu equipamento, tem o seguro que vai poder te ajudar também se você tiver algum problema, porque a nossa vida é uma correria. A gente vive da fotografia e aí se eu quebro o braço, como que eu fotografo? Né? Então também existe um seguro para te respaldar sobre você não poder trabalhar. Para você não poder trabalhar. Então, gente, Vita Corretora, entra lá, dá uma pesquisada, porque além de ter o contrato, também é legal você poder ter esse tipo de segurança também no seu trabalho e não acabar com o seu negócio, que é tão suado, né? Tudo precisa de um respaldo, né? Tudo precisa de um respaldo. Na vida de hoje em dia, a gente faz tanta coisa, né? São tantas frentes. E a gente precisa falar também de outro tipo de prejuízo, que não é esse prejuízo financeiro que a gente sofre numa indenização, por exemplo. Mas é o prejuízo de uma reclamação. Sim. Imagina um cliente que foi num grupo de WhatsApp e reclamou do seu trabalho, ou no Reclame Aqui, ou colocou uma avaliação negativa no Google, né? A gente também fala isso no curso, né? O que o cliente pode reclamar, né? Quando você estabelece um contrato, por exemplo, em que você coloca ali o que é a entrega e você tem claro qual é a sua entrega, talvez o seu cliente não possa fazer aquela reclamação. E aquela reclamação vire, na verdade, uma difamação. E aí ela vira a seu favor e não contra você. Então, entenderam como conhecer basicamente os seus direitos é de extrema importância? Ah, Renata, mas meus clientes não vão me processar, eu sou super legal. E eu sou aquela pessoa que abraça todo mundo e que todo mundo legal me ama. Será que você não precisa realmente conhecer um pouquinho mais, né? E aí vai ser maravilhoso, porque você vai juntar a sua simpatia com a entrega do seu trabalho, que é ótima, e ainda vai ter um contrato para gestar tudo isso, pô, você vai estar extremamente blindado, né? Então, um contrato, na verdade, ele te blinda. Então, uma pequena coisa pode ser, de repente, pode se tornar grande, mas se você estiver respaldada, como você disse. Então, a pessoa foi lá e está no contrato, que eu entrego em 5 dias úteis. Aí eu entreguei em 5 dias úteis. Mas com 3 dias ela já estava cobrando, né? Sempre. Mas o cliente, ele achou ruim por algum motivo e ele foi lá no Google e fez A reclamação. Demorou para entregar. Está no contrato, eu tenho um comprovante de entrega. Eu posso pedir para ele estar retirando aquilo? Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Aconteceu comigo um caso de uma cliente que a gente fez a entrega das fotos do aniversário. E eu faço numa entrega num aplicativo. E aí você precisa clicar na foto para a foto abrir. Se você passar assim, ela fica metade só da foto, né? E ela, na correria, fez assim, foi num grupo de WhatsApp que, graças a Deus... Não ligou nem pra perguntar, pra tirar dúvida? Não, foi direto no grupo de WhatsApp que eu tinha outras clientes nesse grupo e elas me deram um print de tela. E falou assim que as minhas fotos, não tinha a filha dela nas fotos e não tinha... Tava tudo com a cabeça cortada. E aí me deram um print de tela, minhas clientes... Tem umas coisas que você não... Olha, estão falando de você aqui e tal... E aí, imediatamente, eu falei, olha, você tem 24 horas para se retratar no grupo, porque eu não te entreguei nenhuma foto com a cabeça cortada. Das 600 fotos, 485 tinha sua filha. Fui lá, contei o número de fotos que tinha a filha dela. Eu falei, você não me contratou para fazer um ensaio fotográfico da sua filha, você me contratou para fazer uma foto de uma festa. E a foto de festa inclui os docinhos, a decoração, os convidados, os pais. Isso é uma festa, né? Então isso está estabelecido no contrato. E aí ela teve que se retratar. E uma outra vez também que aconteceu comigo foi que nem era minha cliente, mas aí isso também é muito importante de dizer.
não era minha cliente, não tinha contrato comigo, mas a lei me protege, né? Ela não era minha cliente, mas ela queria que eu fotografasse o batizado da filha dela por R$50. Sim, R$50. Não é mentira, R$50. E aí eu falei, não, R$50 não paga nem o estacionamento. O estacionamento na frente da igreja, né? E ela foi no Google e falou que eu tinha sido... não tinha tido empatia, que eu não queria estabelecer uma relação com a filha dela, enfim, falou um monte de coisa no Google. É racismo, é preconceito. Tudo, que eu era nojenta, enfim, um monte de coisa. E eu também falei pra ela, você tem 24 horas pra se retratar, tirar a avaliação do Google. Deve ser tão bom ser fotógrafa, advogada, né? Eu vou judicializar. Eu falei, ou eu vou judicializar isso, porque você está me difamando. Então, assim, é muito importante a gente não se colocar nessa relação como o pequeno, né? Que somos o pequeno empreendedor e muitas vezes o nosso cliente é um jogador de futebol, é um cara extremamente rico, que tem um poder aquisitivo maior que a gente, até um poder intelectual maior que a gente. Fez mulheres de faculdades, tem PhD, não sei o que lá. Mas a gente não tá nessa relação de competição. A gente tá numa relação de igualdade. A gente tá prestando um serviço de... Cara, vai ficar pra sempre na vida daquela família, né? Por 3, 4 gerações aquela foto. É extremamente importante o trabalho que a gente faz. E a gente tem que se colocar nesse lugar, sabe? E existe alguma cláusula, por exemplo, a gente vai fazer uma festa, um parto, algo que não volta, né? Até a festa a gente até conseguiria pegar de celulares, de pessoas, enfim, né? Mas que, por exemplo, sei lá, eu não sei o desfecho dessa história, mas essa semana passada a Thalita Castanha postou, não sei se vocês viram, ela postou alguma coisa que ela foi ao toalete e perdeu a bateria. Não, a bateria caiu no vaso sanitário, Foi a bateria, não foi o cartão, não. Tá? E aí vamos supor, o cartão de memória caiu, perdeu. E eu posso colocar alguma cláusula no contrato? Porque assim, se eu fosse contratar um fotógrafo e já tivesse essa cláusula que beneficiaria ele, eu já não queria. Tipo assim, poxa, segura o cartão, não vai derrubar na privada. Não. Eu acho que o que você pode colocar o que você pode colocar no contrato é um limite para indenizar. Então, assim, se você não estabelece um limite e isso vai para o judiciário, o juiz pode estabelecer uma indenização de R$100 mil. Mas se você estabelecer um limite de indenização e o seu cliente concordou, então, muito difícil o juiz falar, 10 mil é pouco, eu vou te dar 100. Não, mas espera, meu cliente concordou, ele aceitou pagar, que eu pagaria apenas 10 mil, né? Que eu pagaria 10 mil reais de indenização caso tivesse um problema na falha do meu equipamento, ou que eu fosse assaltada, ou que eu perdesse o meu equipamento por um outro motivo. Difícil, né? É difícil. Ninguém quer perder, né? Ninguém. Não, Nossa. É uma relação de risco, né, gente? Quem nunca aqui, eu nunca perdi 100%, né? Mas quem nunca teve um cartão corrompido, aquela agonia de grupo, parece que a gente vai infartar. Mas por isso que às vezes o contrato é tão importante, porque a gente, sabendo ler o contrato, fazendo um contrato que respalda a gente fica um pouco mais segura, porque às vezes a gente se desespera e nem lê o contrato, nem sabe o que... A gente se desespera mesmo. Se desespera porque não tem noção da dimensão das consequências. E sabe que tá errado, sabe daquilo, né? Então, você tendo consciência de quais são as consequências daquela perda de imagem ou aquilo te deixa mais tranquilo. A gente já contou aqui, a Ana fala melhor pra falar, sobre aquele caso daquela pessoa que perdeu o casamento, lembra? Conta aí pra ver qual é o ponto de vista delas. Então, o fotógrafo, ele tinha um casamento em Minas, não era Minas tão longe, eram Minas mais ou menos... Na fronteira. Isso, 2h30, né? Tá longe. Não é Minas tão longe, porque Minas É porque Minas é enorme, né? Vai demorar 2 dias, né? Tipo Extrema, que é 2 horas. Sim. E aí o que aconteceu? Ele saiu pra fazer o casamento com 4 horas de antecedência, então ele chegaria lá no mínimo com 2 horas de antecedência. Só que quando pegou a Fernão Dias, tinha um acidente que é da natureza
E assim, travou tudo. E logo no início, ele já começou a postar nas redes sociais para Mostrou mostrar o acidente. o acidente. Ele ligou pra noiva, ele avisou a noiva, ele avisou o noivo, tal. E ele não chegou. E aí, ele mesmo assim, depois que liberou, ele foi, o casamento já tinha acabado, mas ele foi até a cidade para mostrar a boa vontade, né? E a noiva nunca mais quis vê-lo, não recebeu, etc e tal. Há controvérsias, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu moro na Raposo e às vezes eu gasto 4 horas para chegar em São Paulo. Gente, é ridículo falar que você mora na Raposo, que é São Paulo, e você levar 4 horas para chegar em Moema, por exemplo. Eu já levei. Então, eu sou a louca do horário, né? Então, assim, se for necessário, eu saio 3 dias antes, né? Claro que a gente não contava com aquele acidente, mas assim, a noiva, poxa, o que ela tem a ver com isso, né? É muito difícil. E aí, assim, ele ficou extremamente chateado, ela ficou extremamente chateada, é uma situação... Mas foi comprovada o acidente, tem vídeo, ele mostrou, e ficou, acreditou a vida. Fernão Dias, né, gente? Então... E foram 2 casamentos, porque a outra que viu os stories também. Cancelou. Uma outra noiva que viu os stories já cancelou, porque já ficou inseguro como fotógrafo. Eu penso dos dois lados, eu sempre gosto de pensar na linha do meio aqui, né? O lado da noiva, né? Ela também contratou uma pessoa que não tinha equipe? Né? Uma pessoa que não tinha backup? Porque assim, pode ser um acidente, mas ele podia ter ficado doente, ele podia ter quebrado a perna. E quem é que ia substituir ele? Mas aí como que essa pessoa chega lá? Ela queria o trabalho dele porque é excelente mesmo. Aí ela... Então... E por que ela não compra? Tem aquela outra história, você quer segurança? Mas será que ela quis economizar? Será que ela não... A gente falou isso. Eu faria ele um dia antes e ia pagar a hospedagem dele. Exato, a gente falou sobre isso. Então, É isso que eu tô dizendo, acho que você tem que olhar os dois lados ali, porque eu acho que tá, assim, ela queria, era um contrato personalíssimo, só podia ser ele. Contrato personalíssimo de evento, gente, é um risco absurdo, porque como é que a pessoa vai garantir que ela não vai ter... Eu tô com uma fotógrafa backup minha, backup não, ela é freela minha, que ela pegou herpes zostes essa semana, ela não vai poder trabalhar agora, sábado. Porque ela tá com muita dor. Isso acontece demais, assim. Então, assim, contrato personalíssimo para evento é extremamente risco. É um risco extremamente... Então, são os dois que estão correndo risco. Então, eu acho que também tem que olhar esse tipo de contratação. Mas o contrato tem alguma cláusula que melhore a situação? Tem, então, é exatamente isso. Primeira coisa, você tem que olhar se esse contrato é personalíssimo. Se eu acho que esse fotógrafo tá errado. Ele jamais poderia ter feito um contrato personalíssimo. Ele tem que estabelecer que ele pode ser substituído, né? E essa substituição, em 4 horas de antecedência, ele poderia ter feito, talvez, né? Daria pra ele. Não dá, porque era em Extrema. Tá, mas então antes de pegar um casamento em Extrema e não se deslocar no dia anterior, já contrata uma backup lá em Extrema. Você tem que ter um plano B para a vida real, gente, a vida. Eu vou até contar um caso que aconteceu comigo agora, sábado. Eu tinha um casamento em Caraguá e era 10 horas da manhã. E eu ia sair às 4 da manhã, pensando na história desse fotógrafo. Falei, bom, mas eu realmente... Aí eu trabalhei sexta-feira, eu tinha festa até 11 horas da noite. Eu falei, bom, eu vou sair às 4 da manhã e vai dar tudo certo, tudo... E aí, na sexta-feira, o noivo foi pro casamento. Ele saiu, ele mora na Raposo, ele saiu 7 horas da manhã, 3h30 da tarde, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, Rogerinho, você chegou? Tem algum segredo pra chegar no casamento? Me fala, né? Ele falou, Ana, não cheguei ainda. Eu saí 7 horas da manhã, era 4 horas da tarde. A Tamoios teve um deslizamento, está fechado e está previsto para eu chegar entre 7 horas da noite. Gente... Já começou a tremer. Não, ela fez a mala e foi embora. Eu tinha festa. Eu fiquei desesperada. E tava chovendo muito em São Paulo, região, sexta-feira. Foi horrível, esfriou, chuva. Eu fui pro aniversário, voltei. 11h30 eu falei... Tô indo. Se Deus quiser, eu tô indo. E aí, eu sempre faço tudo sozinha. Tudo. E aí o meu marido viu aquela situação, meia-noite,
eu saí de madrugada pra ir e tal, né? Ele falou, não, eu vou te levar. Eu falei, não vai dar certo. Ele, não, eu vou te levar. Eu falei, não precisa. A minha filha, que estava em casa também, nunca vai em lugar nenhum, falou, somos uma família. Eu vou junto. Então foi. Porque cansativo, é 6 horas, amiga. Muito, É 5 horas de Fomos viagem. todo mundo junto. Olha o que aconteceu. Ele colocou no Waze, livre, 3 horas e 15. Eu entrei no Airbnb, aluguei um lugar do lado do casamento, falei, a gente chega às 4 da manhã, dorme e ótimo, foi tudo perfeito, gente. Estamos indo, chuva que Deus manda. Último pedágio, faltava 40 minutos pra gente chegar, pedágio fechado. O que aconteceu? Ainda estava interditado, era comboio. Então nós chegamos às 3h15 e abrir assim, com 1h30 ia demorar para começar a descida. Só que quando a gente chegou, a minha filha estava no carro, ela tem 21 anos, ela falou, mãe, eu não tô bem. Aí eu falei, fi, não tem o que fazer, você tá parecendo criança, né? Tipo, eu tô agoniada porque vai ficar parado. Aí eu falei, fi, não tem o que fazer. Ela falou, mãe, eu não tô bem e eu vou desmaiar. Simplesmente, Desmaiou. ela desmaiou. Eu nunca tinha visto na vida minha filha desmaiar. Ela desmaiou dentro do carro, chuva. Meu marido abriu a porta, tirou ela, né, assim, pra tomar um vento. Ela tava bem agasalhada. E tava parado o carro no... Tudo parado. E aí ela desmaiou e eu só pensava no casamento. E nesse momento, o meu marido saiu da caixinha, né? Lembra que eu falei, não precisa? E aí, assim, do amorzinho, eu era culpada daquela situação, eu era culpada de ter colocado a nossa filha naquela situação e ele ia virar o carro e ele ia embora. E aí, eu só pensava no fotógrafo do casamento. Eu falava, gente, o que é que eu faço aqui? Porque eu também estava preocupada. Aí a Ana Clara foi voltando e a gente não tinha nada para comer dentro do carro, porque a gente saiu de madrugada. Era só demora pra 3 dormir. horas. E aí, a hora que ela voltou um pouco, ela falou, eu preciso de alguma coisa, minha glicemia tá muito baixa. E aí, meu marido se vira e eu saí de carro em carro, molhada, pedindo. E assim, foi uma solidariedade. Fiquei com vontade de chorar agora. Foi de uma solidariedade. Veio garrafa de café, veio marmita, veio pão e todo mundo, e o meu marido assim, muito bravo. Também não vou culpá-lo, porque é aquela situação toda. E nós conseguimos Hoje a gente chegar. tá culpando os homens. Hoje a gente acordou ocupando. Hoje tá, né? os homens. Pra não falar. E aí eu pensando, gente, por que eu tô vivendo tudo isso, né? Chegamos na praia, 6h30 da manhã, e do jeito que chegou, eles foram pro apartamento. Eu tomei um banho, fui numa padaria, me acalmei, tomei um café e aí eu fui pro casamento, né? E deu tudo certo, foi maravilhoso, o tempo abriu. Mas eu só pensava no nosso amigo do casamento. Mas, Ana... E a gente pensando, e mesmo assim a gente é culpado, porque a gente fez de tudo, aconteceu. Ninguém sabe do outro lado, né? Mas isso que é importante, você conhecer o seu negócio. Porque talvez esse moço do casamento, ele não conhecesse a estrutura que ele tinha. Então, 4 horas dá tempo de chegar. E aí, mas... Peraí, e se tiver um trânsito, e se tiver um bloqueio, eu vou ter alguém lá em Extrema já para me ajudar? Eu tenho como acionar uma pessoa de moto para a pessoa passar por esse bloqueio? E se ele conhece a estrutura dele, ele já tem plano A, B, C, D e E. É isso que a gente fala, esse questionário que a gente pede para as pessoas preencherem. É exatamente isso, conheça o seu negócio, olhe pra dentro do que é seu, pare de olhar pro amiguinho. E pensa tudo que pode dar errado também, né? Porque você sabe onde tá se enfiando, né? Porque você sabia que você tinha um evento que terminava às 11. Mas olha, deu tudo errado na sua viagem, mas você chegou. Cheguei. Porque sabendo... Porque você de que sabe a dessa estrutura. Que ia demorar, sabendo da... E sabia que você não podia faltar. Todas as providências necessárias e chegou. Mesmo, deu tudo errado, você concorda? E se você não conseguisse sair de lá, você teria alguém pra ligar lá, pra lá? Não. Então, Caraguá, eu não por isso pensei. que ela saiu 11h30 da noite. Eu teria, pra te entendeu? indicar, viu? Você É, conhece a cabeça dela. Mas quando Entendeu? eu vi essa situação, eu já pensando, eu falei, não, é impossível sair às 11 e não chegar às 10 da manhã, né? 12 então. horas de viagem. E assim, por que é importante isso? Porque as pessoas estão na sede de economizar, né? E pega o contrato do amiguinho.
E o contrato do amiguinho, que passou pro outro amiguinho, é o tal do contrato telefone sem fio, sabe? Ele já vem faltando uma cláusula, ele já vem com uma cláusula modificada. Ou você nem sabe que existe aquela cláusula, tem nada, você nem faz aquilo. Ele vem com uma cláusula, me ligue 10 minutos antes, porque a pessoa mora 10 minutos da maternidade, só que você mora 2 horas da maternidade, você nem olhou aquilo, nem mudou. A pessoa nem lê, né? Então, assim, importante que nem a Thaís falou, eu faço... né, parto, ensaios, festas, né, batizado. Para cada situação eu tenho um contrato. Toda vez eu vou contratar um advogado para mudar o meu contrato? Não. Então, assim, sabendo da sua estrutura, conhecendo um pouquinho, de novo, fora do juridiquês, né, da linguagem normal, do dia a dia, você consegue modificar o contrato, caso o seu cliente peça. Você precisa, surgiu um casamento, nunca tinha feito um casamento, consigo fazer um contrato para casamento, modificando o meu contrato de festa infantil, né, com essa estrutura que a gente dá, né, com o curso que a gente dá, enfim. O curso vocês têm sempre? Como que funciona? Fala aí para os nossos ouvintes, que nós também estamos super interessadas, né? A gente fez um curso presencial o ano passado, que foi super legal, que foi isso que a Fabi fez. Aí a gente fez um agora em outubro e a gente tem uma turma para abrir agora para novembro. E a gente vai começar a gravar nele. Vamos fazer essa estrutura aqui que vocês estão fazendo aqui e vamos fazer ele gravado para deixar mais, para chegar às pessoas. Esses que a gente fez esse ano já é online, que aí a gente consegue já abranger pessoas que estão fora de São Paulo. Mas ainda é ao vivo. É ao vivo, então a gente quer gravar. De agenda, de horário. Quem faz o curso já sai com o contrato pronto ou não? A gente tem 2 formatos, né? Você faz apenas o curso ou você compra o curso mais uma consultoria. Nessa consultoria a gente analisa o seu contrato, né? Então a gente analisa, fala pra você o que tá errado. No curso você não sai com o contrato pronto, mas você sai com todas as ferramentas para fazer o seu próprio contrato, né? A gente dá uma estrutura. E aí, olha, muda aqui, coloca aqui, lembra aquela pergunta que você respondeu ali, então põe aqui. Até porque com o questionário você tem um roteiro, né? Tanto das cláusulas quanto do seu negócio em si. Aquele questionário te ajuda a pensar nas suas regras, no seu funcionamento. Você não pode prometer, né? Você mora num determinado lugar que você pode demorar 4 horas para se deslocar dentro de São Paulo, que é diferente dela que mora. Então, o seu negócio, as suas regras, os seus limites, com aquele questionário, você consegue ter um roteiro bem legal para montar as suas cláusulas. E para não ficar repetitivo, mas um assunto também que tem muita gente fazendo é contrato no GPT. Eu ia falar agora. Me veio na cabeça. Então, assim, por mais que você explique para ele e tal, você precisa estar muito atenta se tá tudo ali, né? A inteligência artificial, em alguns anos, e eu acho que pouco, eu acredito que em 2 anos a gente vai ter uma inteligência artificial que efetivamente funcione. Hoje em dia o que a gente tem é a inteligência artificial generativa. Então ela depende demais da troca, do que você fala, e mesmo você informando, falando, vem muita coisa errada. Quem não é técnico, quem não tem conhecimento do que está sendo escrito, recebe aquele contrato do ChatGPT e acha que ele está ótimo. E acha que ele te protege, acha que ele... Só porque você fez o prompt, estabeleça todas as regras que protejam o meu negócio. E não é assim. Hoje em dia, é muito incompleto o que o chat te entrega e errado. Né? Tem até um meme que eu estava contando para ela, de uma menina perguntando pro chat, fale um estado brasileiro que não tem a letra A. E ele falava Rio de Janeiro. E daí a menina falava, soletre Rio de Janeiro. É verdade, Rio de Janeiro tem A. Daí ele falava outro que tinha A. E assim foi umas 8 perguntas e o chat não respondeu. Então... e tem uma coisa assim, né? Por exemplo, meu marido é um profissional de marketing. Ele fala que é o assistente dele. Então, ele tem lá o ChatGPT ajudando ele treinado para o assunto marketing. Eu já tenho um treinado para o assunto de direito, né? Então, o fotógrafo, que não é da área do direito, como que ele vai treinar esse chat, né? E como ele vai saber se ele tá falando o certo ou errado? Exato, você precisa treinar ele. E mesmo a gente que já treinou o nosso, a gente recebe coisas que fala assim, chat, isso não era um dever, isso era um direito. Ele fala muitas coisas erradas. E você fala, chat, isso
você tem razão. E se você não sabe o que você tem razão? Nossa, o que eu mais escuto é, você está certa, não e aquilo é que a gente mesmo. estava falando, ele vai trazer para você, o próprio Google vai trazer para você um contrato raso, um contrato faltando muita coisa, um contrato que não conversa com o seu negócio e um contrato que fala mais a mesma coisa que a lei já estava falando, que não precisava. Né? Então a ideia, gente, é você estabelecer limites e você estabelecer regras para o seu negócio e fazer disso uma gestão, não só um papel. E acho que tem um outro detalhe importante. Quando nós contratamos um serviço, é gostoso, né? Você se sente mais confiante de ter um profissional. E o contrato, dependendo de como ele é escrito, você recebe um contrato que você é mulher e vem no masculino, ou que vem tudo trocado, ou que tem palavra no... Você fala, gente... Não teve nem o cuidado, né? Depois do corretor, né? Então, um contrato bem escrito, o bem escrito não é juridiquês. O bem escrito é palavras claras, objetivas, com as regras claras daquela negociação, você se sente mais protegido com aquele profissional, você tem mais segurança de contratar ele. Então, quando você tem um bom contrato, você também está vendendo profissionalismo, né? Uma seriedade do seu trabalho. A gente sente isso quando vai contratar. Você fala, nossa, a pessoa já manda a coisa de qualquer jeito. Um trabalho como a fotografia, que é um trabalho artístico, né? Que é um trabalho... manual, delicado, né? Você quer receber algo com aquele... O refinamento não no sentido de chique, no sentido de cuidado mesmo, né? Do profissional. Eu, por exemplo, amo o olhar da Renata, eu amo as cores que ela usa, a minha família trabalhava com fotografia, eu conheço vários fotógrafos, e eu amo o trabalho da Renata, independente da nossa relação pessoal. Quando eu contrato, né, o trabalho dela, eu gosto daquela cor, daquele olhar, daquele ângulo, né, o fotógrafo vende isso. E você apresenta um contrato com palavras trocadas, com plural, com masculino e feminino, vem de uma falta de cuidado, né? Eu me importo com esse tipo de como cliente, eu me importo com esse tipo de cuidado. Quais são os maiores erros que vocês vê assim nos contratos hoje? Uma cláusula anulando a outra, né? Isso é muito comum, né? Fala uma, por exemplo. Bem, quando a gente estabelece multa, por exemplo, as duas partes têm que ser multadas. Então não adianta eu só colocar uma multa para o cliente que não paga, né? Não paga na data correta, né? Eu também tenho que colocar uma multa para o profissional fotógrafo. Que não entrega. Que não entrega no prazo, por exemplo. Né? Então, quando você estabelece uma multa para o cliente de inadimplência, mas não estabelece uma multa para o fotógrafo, você anulou a multa de inadimplência. Ele não paga multa de inadimplência. Isso é um erro muito clássico. Nossa, eu acho que o meu tá assim. Outro erro. O consumidor não pode ser... Não lembro, vou ter que ler de novo. O contrato não pode ser desproporcional e desequilibrado. Só para um favor. Não. Para o consumidor. Ele não pode ser desfavorecado. Lembra que ele já tem um código de... É uma balança. Ele já vem com um código aqui, ó. O dele já tá mais pesado. Ele já tá... Ele já tá mais beneficiado. Cara, a balança dele já tá mais aqui, ó. Ele já tem um código. Você não tem. A gente não tem o código do empreendedor. Então a gente tem que equilibrar isso. E aí, se você coloca uma cláusula que só ele é penalizado... Caiu mais ainda, né? Ali, entendeu? E, por exemplo, assim, sessões de Natal agora, né? E aí, assim, todo mundo coloca, para você fechar de imediato ou para ganhar algum benefício, um sinal de R$300 que, em caso de desistência, será retido, não será devolvido. Isso é válido. Sim, é válido. Você está comprometendo a sua agenda. A sua agenda, ok. Então é válido. Sinal, na verdade, é algo que está no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil também. Eu tive uma cliente muito recente, ela me contratou, era cliente nova para aniversário, fez o sinal no mesmo dia e passado 15 dias, ela me mandou uma mensagem dizendo, Ana, eu não vou mais precisar dos seus serviços. Você pode me devolver o sinal? Era uma cliente nova. E aí eu só perguntei, né? Eu falei, mas o porquê você não vai mais precisar? Porque me gerou uma curiosidade. Sim. Será que morreu alguém e tal? Aí ela falou, Ana, você bem... Ela podia ter mentido também, né? Ela falou, Ana,
A minha mãe tá me ajudando com a organização, a minha vida é muito corrida. Ela tem a fotógrafa da minha irmã. Isso é muito comum. Você e a minha mãe contratou a outra fotógrafa. E na verdade ela me contratou, mas eu não tinha data. E a minha frila. E aí ela falou, como não é você, é a sua equipe, eu dei preferência para a fotógrafa da minha mãe. Aí eu falei, tudo bem, eu devolvo. E assim, eu falei, eu não vou criar confusão. Uma coisa que a gente sempre fala isso, é que assim, o contrato, gente, ele não é Não te engessa. ele não é uma coisa escrita na pedra. Não é porque tá escrito ali que você não vai devolver. Sim. Não, usa aquilo também pra negociar. né? É legal. Olha, apesar de estar no contrato, eu vou devolver. A pessoa vai falar, uau, ela é legal. Não, devolvi. Falei, olha, Ela é Não legal. precisaria devolver, mas ela devolveu. Outra coisa, eu coloco no meu contrato o prazo de entrega 45 dias úteis. Eu entrego em 5 dias úteis. A pessoa fala, uau, você Eu faço entregou antes. Eu não entreguei antes, eu entreguei no meu prazo. Seu No meu prazo interno, mas que ela não conhece, porque o contrato está escrito 45 dias úteis. sim. Você usa o contrato para ser legal. Você usa o contrato para negociar. Você usa o contrato para dar brinde. Olha, então eu vou... A edição acelerada, ela custa R$500, mas eu não vou cobrar de você e vou te entregar a edição em 10 dias. Nossa, ela já achou que ela ganhou R$500. É verdade, Sabe? Usa isso a seu favor. De novo, é um mecanismo de gestão. Ele não é um mecanismo de apenas para não judicializar as coisas, para colocar medo. Não, é um mecanismo de gestão. Outro organização, erro né? muito grande de contrato, vou deixar aqui como dica. Contratos que não têm testemunhas não são válidos. Seu contrato tem assinatura de duas testemunhas? Sim. Tem que ter contrato. O contrato tem que ter assinatura de 2 testemunhas para ser juridicamente válido. A maioria das pessoas também não utilizam dessa informação. Tem sim. O meu tem a multa também, se eu não entregar, tem. Aí, fez a lição de casa. Até que tá certinho. Mas eu vou dar uma revisada, porque eu deixo o A e o O. Não. Eu deixo Não, mas aí. não foi disso que eu falei. O que eu falei é algumas palavras no feminino, algumas no masculino. Sim. Você pode deixar o AO que aquilo O contratante, se aplica. não. Depois tá, a contratante diz. Fica disso. muito. Você Né? não sabe nem com quem você tá falando. Você A mudou. contratada ou contratado, daí no plural, porque você fez o anterior foi no plural, para 2 pessoas, daí o outro você só muda, vai lá no... É difícil. É assim mesmo. E não sei se vocês podem falar uma média de valor. A pessoa quer fazer um contrato, tem um valor de uma média de tal, a tanto, parte de algum valor para as pessoas terem noção e conseguirem se organizar? A gente faz parte de uma instituição que chama OAB, né? Que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu adoro, porque eles têm meio que tetos, né? Tetos, ele tem tabela, que aliás os fotógrafos vivem falando nos grupos de WhatsApp, vamos montar uma tabela de preço, né? A OAB tem a sua tabela de preço. E existe, né, no Código de Ética uma penalização para quem não cumpre essa tabela da OAB. A tabela tá o quê? 5 mil, 6 mil? Eu acho que é mais ou menos isso, por volta de 5 mil um contrato. No curso, quando as pessoas fazem um curso com a gente faz um valor menor, o contrato meio que acoplado ali, você já pagou o curso, e tal. Mas se é uma pessoa que vem para fazer esse contrato com a gente, né, a gente é obrigado pela tabela da OAB a cumprir esse valor, né? Então, mas a média é essa, acho que é 5 mil, entre 4,5 e 6 ali, eu Mas acho. é um Né? gasto que, na verdade, você é diluído em 12 meses e pra sempre. Não, Você, né? é diluído em 80 meses, porque você vai usar aquele contrato pra sempre. Eu nunca vi alguém falar, nossa, me arrependo de ter contratado feito. uma advogada para proteger o meu negócio. E uma coisa muito... Você se arrepende de não ter tomado cuidado. Agora, vai comprar um imóvel, vai fazer o acordo, né, os contratos do seu negócio, montar a estrutura. Mas, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel, que você vai fazer uma vez só, você não vai pedir pro seu advogado te explicar. Mas você vai contratar você o só vai contrato. contratar o contrato, né? No nosso caso, a gente explica, a gente faz consulta. Então, consultoria. é uma consulta, então a gente vai... Você conseguir. A gente vai operar. explicar cláusula por cláusula para a pessoa, então ela vai poder entender e explicar para o cliente dela aquela cláusula e defender a permanência daquela... Quantas e quantas vezes os clientes vêm pedir, tira essa cláusula do caso fortuito força maior aqui, tira essa cláusula de que você pode se atrasar num parto, enfim, qualquer...
e você defende aquela Sim, cláusula. quando você sabe. Quando você sabe, tem você- Não, porque é legal, às vezes a gente sabe as cláusulas de entrega, coisas básicas. Mas às vezes como você defender isso, né? Como você se posicionar diante do seu então. cliente te dá força também, né? No curso, uma vez uma pessoa perguntou: chuva é caso fortuito ou força maior? Se chover, eu São posso. Paulo. Choveu em São Paulo, eu posso falar que eu cheguei atrasado porque estava chovendo? As pessoas não sabem. Desse jurídico é isso, claro que não sabem. Isso não foi ensinado na escola, gente. Isso é um erro da educação no Brasil. Tinha que ter direito do consumidor na escola, lá no colegial, pra gente poder sempre se defender. Direito constitucional, algumas coisas básicas ali, mas não tem. Então, vai ter que pagar pra fazer o curso, né? E aprender de outras formas, que não sejam no chat GPT. Que não seja. Por enquanto, não. Ai, gente, viu? Passou rápido. Passa muito Boa, rápido, né? Boa, e super Boa. tranquilo, né? Então a gente queria agradecer, foi muito bom. A gente vê de uma forma totalmente diferente. A gente já trouxe outros advogados aqui. É legal que cada um tem sua visão, seu jeito de trabalhar e cada um se identifica aí. Mas foi muito legal ver o jeito de vocês, o brilhinho nos olhos, a leveza. Eu até falei, né? Falei, olha, gente, não espere da gente aquele formalismo e aquele juridiquês pesado. A gente não é assim, Não, né? e é um projeto mesmo, perder aquela rigidez Isso. e perder uma linguagem que ninguém consegue Não, dizer. isso chega a ser Isso insuportável. fazer um contrato como aliado. e Mas não como inimigo. Exatamente, como aliado. É uma exato. ferramenta, é como Uma se você ferramenta. tivesse comprado uma máquina nova. Muito bom, muito bom. E é muito bom porque tem vários contratos aí que muita gente precisa de advogados assim. Porque tem vezes que você olha e fala, vou assinar aqui porque eu não vou ler tudo isso, não vou entender nada, fala, você não entende nada, né? Bom, é isso, gente. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente e pedir que vocês entrem no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, curta, compartilha, tirem dúvidas, porque é muito importante. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Obrigado novamente aos nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Vita Corretora e Carlinha Toscano. E a gente te espera no próximo episódio. Beijo! Tchau! Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Carla Toscano e Vita Corretora. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. E Vita Corretoras, proteção e saúde ao seu lado sempre.